Eu sou da Secretaria de Negros e Negros do PSTU, estou como pré-candidato a vice-presidente da República, na chapa com a Vera Lúcia, que é uma negra operária nordestina, socialista. E sou do Maranhão, que é um estado que tem umas características e proporções devidamente guardadas, muito parecida com o Rio de Janeiro. Segundo a última pesquisa do IBGE, já é o estado mais negro do Brasil. Morei durante um tempo no bairro da Liberdade, que eu considero como o meu bairro adotivo e que também é considerado o bairro mais negro de São Luís e que também serviu de laboratório para ocupação militar. Inclusive eu fui detido nesse bairro numa dessas investidas da polícia, juntamente com mais outros 2 militantes do movimento hip hop, que é a organização que eu faço parte também no Maranhão, Quilombo Urbano. E é um bairro também que o destacamento do Exército do Maranhão, que foi compor a tropas que foi reprimir nossos irmãos e nossas irmãs no Haiti, fez justamente seus treinamentos no bairro da Liberdade, segundo o comandante do Exército do Maranhão, porque as características do bairro eram muito parecidas com a do Haiti. E não é só a topografia não, é a característica racial. Essa é a herança de 350 anos de escravidão, essa é a herança de 130 anos de abolição sem reparações. Tiraram o nosso povo da senzala, jogaram na favela, jogaram polícia, droga, ódio dentro da favela. A burguesia brasileira é isso, o Estado brasileiro é isso, o Exército brasileiro é isso, é um produto da escravidão. A formação do Estado brasileiro se dá em 1922, com a independência, mas mantém a escravidão. O Brasil é um dos poucos países que adquire a independência negociada mantendo a escravidão e, portanto, nesse momento surge o Exército brasileiro com uma linha interna, dividida em 2 linhas, o Exército propriamente dito e a Guarda Nacional comandada pelo assassino do Duque de Caxias, porque era necessário reprimir as insurreições negras, as insurreições populares, indígenas, sertanejas. E em 1830, no período da regência, sufocou a balaiada, a cabanagem, farroupilha. O Estado brasileiro se formou assim. A abolição da escravidão também é parte desse processo. Pouco antes, o papel do Exército brasileiro, da burguesia brasileira, captando o mato do imperialismo inglês, foi invadir o Paraguai. E aí, nesse momento, nós servimos. Botaram os negros na linha de frente do Exército, porque já estava em vista ali uma política de extermínio, uma política de genocídio do nosso povo. Essa burguesia que fala de patriotismo não teve brios patrióticos na Guerra do Paraguai. Ficou com medo de ir, e ao invés de ir e mandar seus filhos, seus parentes para o nosso povo. A abolição aconteceu, a proclamação da República aconteceu para evitar uma insurreição popular. E é essa república, essa democracia republicana, é essa burguesia republicana, é essa democracia burguesa que se consolidou sufocando canudos, sufocando contestado, guerra da vacina, revolta da chibata aqui. Essa é a característica da burguesia. A burguesia brasileira trata as lutas sociais como caso de polícia. Por isso a Marielle foi morta. A característica, inclusive diferente da burguesia europeia, que utilizou a bandeira dos direitos humanos para fazer revolução. A brasileira massacrou aqueles que reivindicavam direitos humanos e sociais. No período da ditadura militar, em 1969, essa elite brasileira cria a polícia militar. E junto com ela o alto de resistência, para combater evidentemente aqueles que eles consideravam como uma ameaça comunista, mas para combater também morador do morro, para combater preto, para combater operário, para combater favelado. E mesmo depois da queda da ditadura, com a proclamação da República, com a aprovação da nova Constituição, em 1988, como caiu o regime, mas as relações sociais elas se mantiveram, teve que ser mantido também a polícia militar nesse país. O alto de resistência teve que ser mantido também. País muito desigual, muito desigual. Essa é a democracia burguesa. Logo em seguida, no início da década de 90, a democracia foi para Ipanema, foi para Copacabana, foi para o Morumbi, não foi para o Capão Redondo, não foi para o bairro da Liberdade, não foi para a Rocinha, não foi para o Morro da Formiga, de onde o companheiro veio. Logo em 92 tem o massacre do Carandiru. Em 93, Vigário Geral. 93, Candelária.
94, Eldorado dos Carajás. Logo depois, Curumbiara. Democracia burguesa, ditadura do capital, feita com sangue do nosso povo. Mas aí um fato inusitado, em 1997, esse braço armado da burguesia brasileira, essa milícia da burguesia brasileira, que é a PM, em 97 ela entra em greve, um fato inusitado. A greve que começa em Minas Gerais se estende por todo o território nacional. 19 estados entraram em greve, a polícia entrou em greve. E aí quebrou com a disciplina do Estado burguês. Disciplina do Estado burguês quebrada. Logo no final da década de 90, a insurreição por toda a América Latina. O Banco Mundial preocupado com o processo de favelização na América Latina, sobretudo no país. O projeto do Benfam de esterilizar mulheres negras não deu certo. Um boom da juventude negra na década de 90. E aí, para frear esse processo, o PT assume o poder. Assume o poder e logo em seguida, logo em 2004, cria a Força Nacional, porque não era mais possível confiar nas suas polícias. A Força Nacional tem características parecidas, similares com a Guarda Nacional, a polícia mais violenta da história do Brasil, porque ela se desloca de região em região. Se cometer um crime lá no Maranhão e o policial for de São Paulo, for do Rio de Janeiro, vai ser julgado aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro. Como é que as vítimas vão acompanhar? Essa foi a polícia criada pelo PT. Logo depois, no mesmo ano, a ocupação militar do Haiti, os setores que estão falando em defesa da soberania esqueceram que o PT surrupiou a soberania do país negro mais importante para os militantes negros e de esquerda desse país, que foi o Haiti. A única revolução negra, escrava, vitoriosa na história da humanidade. O resultado disso, além de várias brutalidades, a própria ONU divulgou os relatórios internos da ONU. 2.000 mulheres pretas estupradas pelas tropas da MINUSTAH, liderada pelo governo do PT a serviço de Bush, de Obama. Esse é o quadro. Ou seja, todos os governos pós a aprovação da Constituição de 88, todos eles optaram por governar para o grande capital. Aplicar políticas neoliberais. Menos Estado social, mais Estado punitivo. Por isso, em 2005, lei antidroga. Porque foi quando estourou o escândalo do mensalão. Militarização total do Estado brasileiro. Democracia burguesa. Completamente. Mas aí vem um fato inusitado depois. 2013. Ninguém estava esperando, nem nós. Nem eles também. Tanto é que a Dilma chamou o ministro do Gabinete de Relações Institucionais de Segurança e falou: como é que vocês não conseguiram prever isso? Como é que vocês, nem a gente preveu, mas já estava se formando aquilo ali por baixo, porque em 2010 o Brasil bateu o patamar de greve da década de 80, que foi o maior ascenso operário da história do país. Estava se formando por baixo. O problema é que às vezes também a gente não tem contato com a classe como deveria ter. E aí estoura a jornada de junho. O que a Dilma faz logo em seguida? Cria uma rede, um método via internet muito parecido com aquele dos Estados Unidos, utilizou para espionar organizações do mundo todo, chamado Mossack. Pega 700 temas, monitorando todos os ativistas do país. Diz isso. Lei antiterror, criminalização dos movimentos populares, dos movimentos sociais. Rafael Braga é fruto de Rafael Braga, não é um político preso. Rafael Braga é um preso político, assim como centenas de milhares de presos políticos nesse país que sequer tiveram um direito de ser julgado em primeira, segunda, terceira instância, inclusive sem direito a advogar. Eu estou falando isso porque esse é um processo que vem se aprofundando, e o Temer aprofunda mais isso ainda, porque o poder chegou agora na mão da Casa Grande, é o senhor de engenho em pessoa. Aí teve que ocupar, além de outros fatores, como tentar salvar a própria pele dele, tentar fazer política populista, etc. Mas porque esse Estado aqui está polarizado. O país está polarizado. O país está polarizado. E teve que fazer isso. A ocupação. A ocupação, no meu entendimento, a intervenção militar, aqui no Rio de Janeiro, que inclusive é responsável, evidentemente, que a gente tem que exigir que seja apurado quem foi que assassinou Marielle. Mas, em primeiro lugar, tem que culpar Temer, tem que culpar Pezão, tem que culpar Crivella, porque eles foram responsáveis por isso aqui também. Eles quebraram com o Estado brasileiro. Mas não é porque eles estão atacando a democracia, não. Eles estão atacando as liberdades democráticas.
O problema é que a democracia burguesa está em crise. E nós não vamos salvar essa democracia, não. Nós do PSTU, nós estamos propondo um chamado à rebelião nesse país. Um chamado à rebelião nesse país. Nós não queremos salvar a democracia burguesa. Liberdade democrática, pode nos chamar que a gente vai para a trincheira. Porque o regime democrático burguês está em crise. Olha o STF como está. A penúltima sessão parecia briga de boteco. Crise, vai aumentar mais ainda a crise, nós queremos que ela aumente mais ainda. 68% da população brasileira, segundo a Globo, uma pesquisa feita pela própria Globo, em março de 2017, 68% não acredita nas instituições. O jornalista da Globo, inclusive, escreveu: isso aqui é querosene, o pessoal vai botar. Isso aqui é alarmante, é diferente da Europa, etc. Crise da democracia burguesa. O presidente que tem menos de 5% de aprovação popular, os parlamentos tudo desmoralizado, e por baixo quilombola retomando o território, indígena retomando o território, a molecada ocupando escola, derrotando o Alckmin em São Paulo, as mulheres saindo à frente, bem diferente dos outros momentos históricos que eu falei aqui. Agora os nossos mortos têm vozes. Jornada de junho, sumiram com o corpo do Amarildo, assassinaram o Amarildo, ocultaram, torturaram, e aí a massa saiu. Cadê o Amarildo? A Ana Cláudia, que foi arrastada pela PM de uma UPP aqui nesse país, se transformou no símbolo de luta contra o feminicídio nesse país. O DG, Pavãozinho, desceu e ocupou Copacabana por 48 horas. O assassinato de Marielle também gerou esse tipo de comoção no país. A Marielle foi morta em março, bem próximo do Dia Internacional de luta pela eliminação do racismo. Agora a Marielle não tem que ressuscitar em outubro, não. A Marielle tem que se transformar em chama para que a gente possa tocar fogo na Casa Grande desse país. A Marielle tem que servir como isso. Aqui no Rio de Janeiro eu vi no dia do ato, tinha mais de 60 mil pessoas, não tinha nem polícia na rua. Não tinha polícia na rua. É isso que está por baixo. E para concluir, camaradas, a burguesia tem os seus métodos. O método da burguesia agora aqui no Rio de Janeiro é botar o exército na rua. Nós temos os nossos métodos. Nós temos os métodos da nossa classe. A classe operária desse estado tem que ir para a rua, porque eles podem reprimir, mas exército não produz mais-valia, exército não produz riqueza, o exército não produz aquilo que a nossa classe produz. E se a gente parar de produzir, o coração do capitalismo vai parar de bater. Não tem alternativa para nós. A única forma de derrotar o pezão, de derrotar os ataques que estão em torno da nossa classe nesse momento, aqui nesse estado, é a gente fazer uma greve, é expropriar os bancos, é colocar a riqueza a serviço da nossa classe, é desmilitarizar a polícia, é organizar os comitês de autodefesa nas quebradas, o comitê de autodefesa dos operários, porque se o Estado não consegue manter minimamente a nossa segurança, façamos nós. Se eles não conseguem governar esse Estado, governamos nós. A classe trabalhadora, os oprimidos, têm que tomar o poder em suas mãos. Senão, a alternativa que vai sobrar para nós, que eles têm para nós, é barbárie. Obrigado. Uma das coisas que a gente não pode perder de vista nunca, sobretudo os revolucionários, os militantes de esquerda, é a nossa consciência histórica, entendeu? A amnésia histórica, ela nunca é uma boa conselheira dos trabalhadores. Por que eu estou falando isso? Em 2006, vou citar um exemplo aqui, 2 exemplos. Em 2006, teve um massacre em São Paulo, da polícia, da PM, e matou 600 jovens da periferia em uma semana. Ficou conhecido como... Daí que surgiu o grupo Manos de Maio. 600 jovens. Esse grupo, depois de organizado, procurou o governo Dilma, o governo... Era Lula na época, acho. Lula. Não recebeu. Não recebeu o grupo Manos de Maio. Em 2007, teve um artista negro do Maranhão chamado Gerô, e não era um cara desconhecido. Gerô era um artista que se dedicava exclusivamente a fazer canções para o movimento popular e para a esquerda maranhense. Gerô foi morto, havia crucis dele, e começou a ser espancado pela polícia 2 horas da tarde, tá? 2 horas da tarde.
até 6 horas da tarde. Teve o pulmão perfurado, teve as costelas quebradas, o crânio afundado. Conhecidíssimo. Nós propusemos fazer ato todo mês durante 1 ano em homenagem a Gerô e para combater o racismo no estado do Maranhão. O governo não era de Rosiana Sarney. Rosiana Sarney tinha sido derrotada. O Sarney foi a primeira vez que eles foram derrotados. Era um governo de Frente Popular, inclusive PDT, PT, PCdoB. E o Lula já estava no poder e parte do movimento negro estava ocupando a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. Eu tenho absoluta certeza que poucas pessoas aqui sabem quem é Gerô. O caso de Gerô sequer ficou conhecido na vanguarda da esquerda desse país. Sequer ficou conhecido. Um outro massacre que aconteceu em Cabula, o massacre do Cabula, governo do PT na Bahia, vários jovens foram mortos friamente. O Jacques Wagner depois se reuniu com o batalhão, fez um discurso, foi super aplaudido, e numa das frases ele disse o seguinte: um policial tem que ser que nem um centroavante quando está cara a cara com o goleiro, tem que ser frio. Rui Costa, desculpa, Rui Costa, não pode errar. Eu estou falando que esses casos eles ficaram abafados. O que tem de diferente agora, e aí de fato a Marielle vereadora, etc e tal, mas o Gerô era. O que tem de diferente agora é justamente a reação por parte da nossa classe. Esse que é o elemento fundamental. O Amarildo, a Marielle, o DG. Porque a crise capitalista, eles estão vivendo uma crise do capitalismo, crise econômica. Eles tentam ajustar ataque. Quando tem reação de baixo, a crise econômica se transforma em crise social. E a crise social se transforma em crise de regime. É isso que explica. Se existe uma onda conservadora e se a consciência da classe retrocedeu, não precisa ter fascismo. A história do fascismo, o fascismo se organiza quando tem ascenso de massa. O papel do fascismo é destruir, utilizando métodos de guerra civil, a organização da classe operária. Não é compatível falar de onda conservadora e ascenso do fascismo. Os fascistas não se organizam para combater movimento que está na defensiva. Ascenso de massa. Nós achamos que existe uma polarização muito forte no país. Ano passado nós fizemos a maior greve dessa história, da história do país, a maior. Em 2010, Giral, Belo Monte, Comperge. Você sabe o que significa fazer greve naquela situação ali? Você sabe o que significa fazer greve numa fábrica? A fábrica no Brasil funciona como se fossem microditaduras. A classe operária brasileira é heróica, heróica. Qual foi o problema? Traição. O problema não está na consciência da classe. O problema está na traição das principais organizações da classe trabalhadora, não só no Brasil. Na África, está caindo o governo, quase todo mês está caindo o governo. Zimbábue, é polarização o tempo todo, inclusive do CNA, Governo de Conciliação de Classe, caiu Zuma, há 15 dias atrás. O problema é o elemento consciente. Mesmo os ataques, a revolução mais importante da história aconteceu em que contexto? A classe operária russa estava metida numa guerra, 2.000 pessoas mortas. Os bolcheviques não poderiam sair na rua, os operários não poderiam sair vestidos como operários na rua, que eram espancados. Isso em junho, 3 meses antes da revolução mais importante da história. O Lenin, o Trotsky não falou, isso aqui é uma onda conservadora. O Lenin tem um texto que é um balanço sobre a Revolução de 1905, que ele faz um debate com um camarada chamado Struve, um liberal. E o Struve fala o seguinte: a classe operária russa é a mais atrasada da Europa, aqui não vai acontecer revolução. E em 1905 explodiu uma revolução que foi derrotada, mas explodiu. E o Lenin fala o seguinte: a quantidade de greve que foi feita em 1905 era bem maior do que as greves que foram feitas nos 10 anos anteriores. E ele fala o seguinte: a classe operária lá não vai fazer revolução com o livro do Marx embaixo do braço. A consciência da classe avança na luta concreta. Por isso que eu estou falando, a classe fez greve esse ano, os indígenas estão se organizando, os quilombolas estão se organizando, a molecada está organizada. O Ocupa Brasília. Quem estava no Ocupa Brasília? Por que a classe não ocupou? O desejo ali era tocar fogo, inclusive, ali. Por quê? Porque as grandes centrais resolveram trair a nossa classe. Resolveram, enquanto a gente estava no campo de batalha, resolveram dar uma batalha para levar as suas bases para dentro do ônibus. Eu acho que é um tema importante que a gente tem que levar em frente, só para concluir. É um tema importante, mas nós vivemos uma grande polarização social no Brasil. Eu vou dizer mais para vocês.
Vou dizer mais para vocês, o PT, o Lula, eles são vítimas da escolha que eles fizeram. A classe operária não tem que sair atrás do que eles fizeram. Foi a opção completa que eles fizeram. A nossa tarefa agora é exigir a liberdade de Rafael Braga, é exigir punição para os assassinos da Marielle, é exigir que Pezão vá para a cadeia, porque aqui, o Ministério Público que diz, a maior organização criminosa do Rio de Janeiro é essa aí que tem à frente o Pezão, o Cabral e o Pisciani. Essa é a principal organização. E nós queremos não só que vá o Lula, mas que vá todos eles sejam presos, que seus bens sejam confiscados e que as suas empresas sejam expropriadas. Essa é a política que a gente tem que tirar para a nossa classe nesse momento. Obrigado. O imortal, quem é o imortal? O imortal é um pivete nascido no gueto, de tanto chorar não consegue sorrir, de tanto sofrer já não sente mais medo. O imortal é aquele pivete que se humilhou no hiper bom preço, só que agora não pede esmola, ele quer a joia, a bolsa, o dinheiro. Suas palavras já não o comove, acho bom dar a senha do cofre. Seja chique, madame, não grite, seja forte, não chore, não chore. Nossas forças foram sugadas, nossas vidas nem foram cotadas, fora no sermão da igreja, minha alma não valia nada. Desconheço só as leis e regras, e meu pai viciado em pedra, apanhava 3 vezes ao dia. Hoje meu coração é de pedra, meu sentimento é só de vingança. Só que ainda sou uma criança que herdará o reino do céu, ou fiel no fiel da balança. Sou um monstro criado por ti, no lixão do Jaracati. Foi ali que eu vi minha mãe garimpando, rando pra mim. Foi ali que eu vi os irmãos, todos negros com calo nas mãos, na atração playboy que filmava da sacada de sua mansão. Foi ali que eu vi o contraste, 2 cidades numa cidade. Foi ali que eu vi que nós era patrimônio da desigualdade. Foi ali que encostei os lábios na taça do ódio e tomei o elixir da vida com a erva colhida no jardim da morte, virei imortal. O imortal tem cheiro de morte, moleque pobre no esgoto da vida não temia a morte nem a polícia. O noticiário da mídia, o sistema fabrica imortais, o ciclo não se desfaz, morre um, nasce 3 no lugar, exaiu o plano eficaz. O presente é sempre meu tempo, o meu tempo é sempre presente, meu passado é só sofrimento, meu futuro eu carrego nos pentes. Vocês arrancaram minha alma, não foi? Vocês me jogaram na vala, não foi? Vocês me tiraram o feijão com arroz? Vocês me deram uma arma depois. Vocês humilharam minha mãe. Vocês viciaram meu pai. Vocês sabem bem como faz para fabricar imortais. Minha vida não vale a moldura da obra de arte de Portinari, nem o vídeo de Cicarelli, sendo possuída na praia. Mesmo assim sou mais resistente, ó. Fui criado na lama. O seu filho é cheio de frescura, chama a empregada de mama. Vocês que se abanam com leque, arrancaram o sorriso da plebe. Não satisfeito, você quer arrancar o estatuto que mal me protege. Você não respeita direito, é só preconceito com o lado de cá. Vocês criaram o Bop e o Robocop para me matar. Mas aí eu não temo a morte, não. Eu não posso morrer. Imortais seremos milhões enquanto o capitalismo viver. Virei imortal, Marielle é imortal.